O curso de Teatro e Educação da Escola Superior de Educação de Coimbra comemora 10 anos. Nós apresentamos nesse DVD um panorama das inúmeras encenações feitas ao longo desse período. Essas peças foram mostradas em alguns sítios de Coimbra, no Teatrão, na Escola da Noite, no Teuque e no Museu dos Transportes, que foi extinto, e também nos pavilhões que nós temos no Polo 2 da ESEC. Na verdade, os pavilhões não são teatros, nós fizemos ali improvisações. Quem faz arte tem obrigatoriamente que improvisar. O que importa aqui é que nós temos uma ideia, e a ideia é oferecer à cidade de Coimbra, agora em compensação à extinção do Museu dos Transportes, um pequeno teatro mais acolhedor nesses pavilhões da ESEC. Mas precisamos de um mecenas. Você quer ser um mecenas? É pouco dinheiro, é pouca coisa e a gente coloca uma placa enorme com o nome do patrocinador na porta do teatro. Espero que cenas das peças e entrevistas dos encenadores sirvam para estimular o nosso futuro mecenas. Ah, e o curso tem 85% de empregabilidade. Divirtam-se com o DVD. Quando há 10 anos atrás o professor Manuel Guerra me contactou para criarmos aqui na Escola Superior de Educação um curso de teatro, eu achei imediatamente que isso era uma ideia importante para a escola, importante para a cidade de Coimbra e, portanto, uma ideia viável e que seria de apoiar e de tentar concretizar imediatamente. Essa ideia era também viável e importante, uma vez que o professor Manuel Guerra vinha acompanhado do professor António Mercado Neto, que estava disponível para colaborar connosco, para trabalhar na criação deste curso, e o percurso profissional e o conhecimento e a preparação científica e técnica do professor António Mercado e o seu currículo profissional nos davam garantias de que este processo seria um projeto com sucesso. De facto, passados 10 anos, nós podemos confirmar que esta foi uma aposta de sucesso. O curso de Teatro e Educação da Escola Superior de Educação cresceu, é hoje um curso reconhecido, é hoje um curso afirmado, maduro, que forma de facto profissionais que têm aceitação no mercado de trabalho e que correspondem no fundo a um perfil de profissional da educação e de teatro, que é um perfil que nós pensamos que se adequa àquilo que é a maioria das necessidades da região centro, porque é alguém que não só é preparado para ser ator, mas é preparado para ser também um animador, um professor, no fundo alguém que vai desenvolver numa comunidade esta atividade ligada ao teatro.
Sendo a cidade de Coimbra uma cidade onde o teatro sempre foi uma imagem de marca, uma cidade ligada à cultura, onde o teatro amador e o teatro, portanto, estudantil teve sempre uma presença marcante, era um pouco estranho também que não houvesse em Coimbra um curso de teatro. Foi, de facto, bastante difícil concretizar este projeto, não de início, mas hoje estou convencido que ele é, de facto, uma das imagens de qualidade da Escola Superior de Educação e uma imagem também de qualidade do teatro que se faz em Portugal. Esse texto é um texto escrito em 1830, sofre uma adaptação de um brasileiro, uma adaptação contemporânea, mas que mantém a estrutura central do texto. Estranhamente, o texto é muito atual. Quer dizer, existe uma massa excluída, uma massa informe da população que passa a se manifestar contra esse estado de coisas da forma mais violenta possível. Mas um dia, ele irá resgatar-nos a todos! Ele disse que viria! O Zé, basicamente, pretende trazer à luz isso, para a gente discutir até que ponto a gente é responsável por esse estado de coisas e como é que ele pode ser revertido, no mínimo por inteligência, porque quando a gente provoca o sujeito que não tem nada a perder, é lógico que ele vai se voltar contra quem tem o que perder. Senhor Capitão, eu sou somente um pobre cortado e estou aqui onde estou. Mas se o meu capitão começar com zombarias, eu de ti jamais zombarias. É uma peça muito polêmica, né? Não é uma peça que você vem para sair daqui e comer agradavelmente uma pizza e tal, uma peça que te incomoda, que te instiga, me parece. E o que a gente tem percebido do público é isso. E tem percebido também a presença de um público muito jovem, né? O que acho que, de certa maneira, atinge os objetivos do projeto de intervenção e do curso de teatro. Vais dizer que não dá nada? Não sabes morrer calada! Desmaiado! Ai, não me importa, o amor não conhece fronteiras. Que amor é fogo que arde por cerveja e enche a galinha o pau! Eu sou uma alta autoridade de Lisboa! Eu sou! O senhor é essa de Queiroz! Uma vez até fui diretor-geral! Fizemos 7 dias lotados no Museu dos Transportes e a plateia reagia muito bem e se reconhecia muito nas colocações do Gogol, nas situações de corrupção, de jogo de poder. Por que é que mandariam aqui o inspetor? Se eu fiz algum suborno, coisa mínima, foi sem ódio nem maldade. É uma cidade do interior onde toda a administração é corrupta. E anuncia-se a chegada, vinda da capital, de um inspetor-geral que vai fazer uma investigação sobre os acontecimentos administrativos. Não pode ser ele! É ele sim! Não paga, não segue viagem, não pode ser ele! Quando chega à cidade uma pessoa com todas as características do inspetor-geral, todo mundo passa a comprá-lo, a corrompê-lo, e ao final da peça, depois que esse rapaz recebe muito dinheiro de todo mundo e tem casos com a filha do presidente da Câmara, com a mulher do presidente da Câmara, então ele faz um pouco ali uma
uma devassa donjuanesca e enche o bolso de dinheiro, ele vai embora fugido e só depois então descobrem que o verdadeiro inspetor-geral acabou de chegar à cidade. Uma alta autoridade que acaba de chegar agora de Lisboa ordena que procure imediatamente. Ele está no hotel. Os alunos eles se responsabilizam pela feitura dos figurinos, por conseguir figurinos de graça, ou conseguir mais baratos, e conseguir uma estrutura cenográfica, e conseguir apoios para todos os materiais que necessitamos, e cartazes, e flyers. Tudo é muito dividido em equipes. O Inspetor-Geral foi o segundo projeto de intervenção feito pelo curso de teatro da ESEC. O primeiro foi do Arco da Velha, Cantigas e Intrigas, que fizemos também no Museu dos Transportes, também fizemos uma semana, também lotado. Isso foi muito bom. E o Arco da Velha nós trabalhamos com a comunidade que envolve aqui a ESEC, esse bairro daqui. E procuramos trazer as pessoas do bairro, fizemos uma pesquisa com as pessoas, que são pessoas, algumas muito antigas, muito idosas, e o que elas gostariam de ver, qual seria o teatro, se vão ao teatro, se não vão, convidamos para ver ensaio, convidamos a participar um pouco na estrutura da feitura de figurinos e tal, demos convites para as pessoas irem à peça. Nós procuramos, na verdade, fazer uma integração do bairro com o Polo 2 da ESEC. E nós não cobramos ingressos. Nós fizemos como ingresso 1 quilo de alimento não perecível. Acertamos com convênio com a freguesia para que eles, então, pegassem todo esse material recolhido e distribuíssem pela população mais carente da freguesia de Santo Antônio dos Olivais. Domingo é título de uma peça dos alunos do 4º ano do curso de teatro da Escola Superior de Educação de Coimbra. Domingo faz parte das atividades desenvolvidas na disciplina Projeto de Intervenção, que pretende pôr os alunos em diálogo com a comunidade, promovendo o debate e a reflexão. Esta peça pode ser vista até ao próximo domingo, no Museu dos Transportes, em Coimbra. Tem uma concepção plástica moderna e atraente. Penso que resultou. Gosto tanto deste centro comercial. Sinto-me tão feliz, tão confortável. O cotidiano de diversas famílias, digamos assim, ou diversas pessoas, ao longo de um domingo, em torno de um centro comercial, desde que se levantam até que se deitam, com um cotidiano vazio, sem grandes ambições, feliz, porque basta estar por ali. Acho que o Afonso vai adorar. Qual Afonso? O Afonso! Este! O Afonso! Vai, troco! Isto! E se nós metêssemos uma moeda? Não se trata apenas de fazer um espetáculo, trata-se de fazer um espetáculo em torno de um tema que servisse paralelamente para uma intervenção de caráter social, político, em termos abertos, em termos latos, digamos assim. Portanto, o teatro tem uma função na sociedade, não apenas estética, mas de intervenção, e o projeto da cadeira presente de intervenção tem esse objetivo também. Um texto meu sobre o consumismo desenfreado, a sociedade de consumo, a alienação do consumista, ligada às novas catedrais de consumo que são os centros comerciais.
cidadão deixa de ser cidadão, passa a ser apenas, por um lado, um elemento num processo produtivo, mas por outro lado alguém que passa por cima de tudo para se guindar a uma melhor posição social, económica, material. Sim. Esta gente é o contrário. Isso é o que eu costumo encontrar em quem saiu do Instituto Superior Técnico, com quem eu tenho algum tipo de relacionamento, noutra vida, com quem sai do Conservatório. Aqui não, Conservatório de Lisboa, a Escola Superior de Teatro e Cinema de Lisboa, aqui não. Aqui encontrei uma escola que preparou cidadãos. Isso foi muito interessante, foi uma novidade para mim, é uma contracorrente nesta nossa sociedade atual de consumismo desenfreado, não é? E não estava propriamente à espera e isso foi muito, muito, muito bom. Машина едете покрай озерец и мной дороги. Circulalongo da Underlandstrada Mediterrânica. Se agața de curvă între statele pitorescele rezemate colinele. Agarra-se às curvas entre as pitorescas aldeias nas encostas das colinas. Pizunska, nordi... Cada vez mais em Lisboa, Porto e nos grandes centros urbanos e não urbanos, há necessidade de pessoas que tecnicamente dominem os procedimentos da criação teatral e performativa. E quando digo, porque o teatro é, sendo uma mistura de artes, digamos assim, sendo uma espécie de, não é bem antologia, mas uma síntese de tantas valências artísticas, vai dar, de certa maneira, essa possibilidade de as pessoas tocarem em várias linguagens que depois podem ser, todas elas sintetizadas num espetáculo. Bom, esta é, penso que a grande novidade e também a grande diferença entre a formação que este curso proporciona e outros cursos do mesmo género, mas também não descuramos, nunca descuramos e continuamos a ter isso muito em conta, todas as questões da interpretação e do trabalho de ator. E os alunos que têm saído da escola a esse nível, muitas vezes vão trabalhar com companhias, digamos, de teatro profissional, espalhadas pelo país, e as referências que temos, os ecos, digamos assim, os feedbacks que temos da postura e da competência dessas pessoas têm sido as melhores, porque há também a preocupação de dos alunos saírem daqui com uma caixinha de ferramentas que lhes permita depois resolver os problemas em termos de interpretação que o teatro põe. Maravilhoso! Estão ali todos assim, ó. Foi maravilhoso, mas foi mesmo, porque eu esperava encontrar um grupo menos receptivo. Além de receptivos, eles são muito sérios, eles estudam muito. E eu espero que tenham aprendido, porque eu vim só colocar mais uma pedrinha nessa
obra que é a construção do teatro deles. Você aí na quinta-feira, é consigo mesmo que eu estou a falar? Hã? Estou-te para lá há muito tempo. Está aí há mais de meia hora a amicar a garina, não é? Passa-lhe a mão pela coxa e ela está aí toda chitada com uma gata no cio. Não tem vergonha, não? Não olhe para o lado, que é consigo mesmo que eu estou a falar. A comunidade que está trabalhando com a gente, que é a comunidade terapêutica Arco-Íris, não é assim só uma comunidade que acompanha. É uma comunidade que desde o início participa ativamente. Eles ajudaram a confeccionar as máscaras, eles assistiam aos ensaios e davam palpites, e eles estão fazendo as pessoas que chegam atrasadas. Eram duas caveiras que se amavam e que à meia-noite se encontravam e pelo cemitério os dois passeavam e juras de amor assim trocavam. Lá no alto uma coruja cantava alegre ao ver os dois caveiros assim felizes, e quando a caveira ele beijava, a coruja, batendo as asas, pedia: diz! Os alunos do 4º ano do curso de Teatro e Educação da ESEC estrearam a peça Tempo de Espera. Inserido na disciplina Projeto de Intervenção, este espetáculo retrata a exclusão social. Este grupo trabalhou diretamente com a AMI. A estreia, que contou com a presença do autor Aldo Leite, esteve em cena durante a passada semana no Museu dos Transportes, em Coimbra. Essa peça trata basicamente de uma situação de denúncia de uma realidade social extremada, de miséria, de pobreza. É uma peça que se passa originalmente no interior da selva amazônica, no Brasil. É um casebre de uma família muito miserável que não tem condição de sobrevivência. O importante aí, eu acho que são dois aspectos. Aspecto 1, não é uma situação brasileira. É uma situação que você reconhece em vários países em todo o mundo. 2, é uma situação que leva esses personagens a terem uma apatia muito grande, a uma falta de energia devido à subnutrição. As pessoas não falam, as pessoas não se comunicam mais, as pessoas não têm mais um impulso vital. Ou seja, são todas sem perspectivas. São todas pessoas sem um projeto de vida. O projeto de vida é comer, é a sobrevivência imediata. Como nós temos uma peça que denuncia uma situação de miséria extrema, o que nós fizemos? Nós entramos em contato com a AMI, a Associação Médica Internacional, e pedimos a eles que nos colocassem em contato com excluídos sociais. E assistindo aos ensaios, nós discutiríamos com eles a situação de miséria, prostituição, droga e tal. E depois nós queríamos também um segundo passo, que era trazer ao teatro quem nunca veio, porque não tem dinheiro. Já fizemos algumas sessões aqui para excluídos, isso para os alunos que estão se formando, os alunos de teatro, isso foi um momento absolutamente enriquecedor. Eu vim assistir o ensaio e me surpreendeu, o espetáculo me surpreendeu demais. Eu não sabia como é que os atores portugueses, muito embora tivessem uma direção de um brasileiro competentíssimo, que é o meu amigo Clóvis, como é que os diretores poderiam captar esse sentimento, né, essa angústia, e me surpreenderam, e eu fiquei realmente muito emocionado com o trabalho e estou muito satisfeito. E eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que participaram dessa empreitada, né, dessa iniciativa, que tornaram possível a existência desse espetáculo. Muito obrigado para todo mundo, e acho que Coimbra também está de parabéns por ter um elenco tão fantástico, de atores e atrizes tão bons, tão boa qualidade. Penso que o importante é que o espetáculo
dê possibilidades de trabalho de ator, que ponha à prova as competências dos alunos e que dê para digamos, um trabalho que o aluno também faz para além de ser ator. Porque o estudante de teatro aqui na Escola Superior de Educação não é apenas ator. Ele participa na montagem do espetáculo todo. Ele segue, digamos, o trabalho de, sei lá, de cenografia, ele faz contra-regra, ele faz direção de palco, trabalha na difusão, enquadrados pelas estruturas dessa companhia profissional. Dos fracos não reza a história, já o homem forte guerreia pelo sabor da vitória. O que é que eu hei de fazer? Ao fim de 4 ou 5 anos em Coimbra, temos algumas certezas. Um canudo, muitas recordações, alguns amigos para toda a vida. Muitas iniciações. A partir de gestos académicos e outros menos académicos, o resultado foi a resposta na próxima paragem. Uma peça de teatro do 4º ano do curso de Teatro e Educação da ESEC, com a colaboração do Teatrão. Olha! Uau! Finalmente! Coimbra! Olá, sonho! Peça, ou um espetáculo, já que não se trata propriamente de uma peça, de um texto literário que depois foi posto em cena, mas é um espetáculo. Foi feito a partir de uma ideia básica, que é o que é que andaram 4 anos a fazer aqui em Coimbra aqueles 12 alunos do curso de teatro e como é que eles falam dessa vida global, não propriamente a vida académica, digamos o folclore da vida académica, mas dessa vida, dessas 24 horas de 4 anos, como é que eles falam disso artisticamente? Esta era a questão. Os meus pais queriam ter um neto filho de uma doutora. Nem neto, quanto mais doutora. Doutores são os médicos. Serás uma doutora. Pensa no teu futuro. É que interessa ao passado ou ao presente se o futuro deixou de ser uma promessa para se tornar uma ameaça. E o texto foi feito pelos alunos, em improvisações, alguns por mim, que tentei também escrever, digamos, escrever aquilo que via nas improvisações. E também pedimos ajuda a algumas coisas de fora, digamos, alguns textos de fora, que nos pareciam que, em termos de palavras, exprimiam muito bem as emoções e as ideias que foram surgindo. O custo total por ciclo é igual a pá sobre Q mais H a piparites Q sobre 2 mais... Não foi fácil, foi muito complicado, porque a ideia é tocar a alma de quem está a fazer, para podermos tocar a alma de quem está a ver. Depois, em termos da reação, digamos, emocional, ou da reação artística, crítica, não sei o quê, eu penso que o público se dividiu muito, era muito dividido. Havia pessoas que ficavam muito tocadas com aquilo, que choravam, que riam, e havia pessoas que ficavam muito irritadas com aquilo,
também senti-as na plateia e sei que houve pessoas que ficaram muito, muito irritadas. Se calhar porque o espetáculo irrita, é assim, porque a verdade às vezes irrita, a verdade. Ou, não é a verdade no sentido, não sei o que é a verdade, mas a realidade irrita. E, por exemplo, havia coisas engraçadas, porque há pessoas que ficavam muito incomodadas com um gesto que ele tinha, como a vida dos estudantes também tem, e das pessoas, mas dos estudantes concretamente, tinha alguns gestos muito relacionados com a sexualidade. Tinha algumas questões relacionadas com a sexualidade, tratadas de uma forma, eventualmente, um bocado despoduradas, digamos assim. Penso sempre bastante sutis, mas sem paninhos quentes, digamos assim. E isso irritava imenso as pessoas. Em qualquer espetáculo, se o espetáculo for bom, ou se o espetáculo tiver qualquer coisa, as reações não são contraditórias. Quer dizer, eu rio-me e a seguir estou a chorar. E a seguir estou a chamar nomes aos gajos e a seguir estou a aplaudi-los. No espaço de 1 hora eu posso fazer isto tudo. Eu penso que a bagagem maior que os alunos levam, independentemente de maior ou menor, digamos, capacidade criativa ou performativa, levam sobretudo saber pensar o teatro. E para que é que o teatro serve? Eles fazem teatro em nome e por delegação da sociedade em que estão integrados. Há falta de professores de teatro a nível superior. De qualquer maneira, conseguimos a colaboração, para além de alguns portugueses, também de pessoas de diversas nacionalidades, como, desde o início, logo, o professor António Mercado, doutorado em Yale e com provas dadas ao nível da encenação e do ensino do teatro no Brasil, o professor Clóvis Levi, a professora Neide Venasiano, a professora Bárbara Iliodória, grande especialista de Shakespeare, o Dragan Kleik, que vive na Holanda, e outras pessoas que eu agora não vou conseguir aqui nomeá-las todas. Eu quero chamar a atenção para uma das apostas que foi tentada no curso, que foi a colaboração com a Academia Russa de Teatro, através do decano da interpretação dessa academia, o professor Valentin Tepliakov, que veio trabalhar 3 semanas com os nossos alunos e que, ficou o trabalho correu de tal maneira bem que ficamos de aprofundar digamos, esse relacionamento. Sois minha imperadora. Deveriam ser deitados para o lixo. Uma das particularidades que tem este curso de teatro é que a escola tem tido o cuidado de
contratar encenadores com obras feitas e, portanto, já com o nome na praça, no meio, para trabalharem com os alunos. Eu acho que isso dá uma perspectiva completamente diferente aos alunos do que se eles trabalhassem com o professor, sempre com o mesmo professor a nível de montagem de peças. Eu estava no Conselho Diretivo quando o curso de teatro foi criado. Foi uma ideia que eu abracei logo desde o início. Achava que na região centro não havia formação de teatro capaz e, portanto, que a Escola Superior de Educação podia avançar com uma formação de teatro que tivesse estas duas vertentes da formação teatral de atores e também na perspectiva de poder formar aqui pessoas que pudessem intervir ao nível da educação das crianças, da expressão dramática das crianças. Fala-se tanto da expressão dramática desde o primeiro ciclo e não havia pessoas capazes para intervir a esse nível. Também sou professora de voz no curso de teatro. Tenho tido, através do acompanhamento que faço, dos projetos, do acompanhamento que faço aos alunos durante as montagens das peças, o privilégio também de contactar de perto com grandes encenadores nacionais e internacionais. Bem, se eu pudesse vê-lo e se gostasse dele, quem sabe eu pudesse dar essa esperançazinha. Quer vê-lo? Muito já! O Arlequim Servidor de 2 Amos, do Carlo Goldoni, é um texto divertidíssimo, é um humor muito ingênuo e, ao mesmo tempo, um humor irresistível, porque você se envolve, você se diverte, tem uma visualidade linda e é puro jogo teatral. Não faça isso! Deixe-me, por favor! Mas é uma loucura! Largue-me, vá para o inferno! Ninguém vai me impedir de ir! Esse texto, ele está escrito para dar um acabamento dramatúrgico mais qualificado a um gênero teatral que nasceu no século XVI. E isso é o interessante, porque a comédia dell'arte, que é o gênero que nós estamos levando à cena aqui em Coimbra, lá no Teatrão, é um gênero que nasceu nas ruas da Itália por volta de 1500, né? E esse gênero sobreviveu com grande atração sobre o público por 3 séculos. Que vejo? Florindo! Beatriz? Vivo! Viva! Ai, que sorte! Meu amor! Toda a visualidade do espetáculo brinca com o museu, então nós temos uma imitação de uma tela atrás, temos uma exposição de peças de museu, quem for lá vai ver, e os atores como que chegam para se apropriar dessas peças e resgatar aquele espírito divertido da rua, que foi o nascimento da comédia dell'arte. Não, eu nunca ouvi falar mesmo, não. Por aí eu conheço a senhorita. Sempre foi um desejo da encenação que houvesse música ao vivo para ser um requinte. Vocês precisam de alguém que vos dê esse dinheiro? É, não vai ser fácil. Confessa! Quem tem o gadrão Pietri? Isto é só malandragem, Sr. Snyder. Não tem sentido de humor nenhum, homem. Não me agrada nada. Não, não dá. O que é que não dá? Tenho amigos em Nova Iorque que, pelos vistos, têm uma saída, mas quanto a mim não me parece praticável. Vejam vocês mesmos. Como tudo me parece diferente agora. Abri as vossas portas aos cansados e sofridos. Enchei as panelas de sopa e que comece a música também. Irmão é uma peça, acho que muito... O enredo é muito simples, né? Ela foi escrita em 1934 pelo Lorca, ela estreou com muito sucesso e com um escândalo igual, e ela trata de uma mulher que quer ter um filho e não consegue engravidar. Ela é casada e ela quer ter um filho com o marido, ela tem um sentido moral muito forte,
então ela não quer ter filho com outro, até que no final da história ela descobre uma coisa que ela já sabia a peça inteira, ela tinha intuição desde o início, de que a questão da infertilidade não está nela, mas está no marido. Isso é uma metáfora que o Lorca escolhe para falar da liberdade, para falar da pujança da terra, para falar, enfim, dessa necessidade da vinculação, do compartilhamento e do pertencimento, né? Quer dizer, da diferença entre propriedade, porque o marido é um senhor de terras, é um cara que vai enriquecendo, etc, etc. E para ele está tudo certo, desde que ela se mantenha dentro dos limites da casa, dentro dos limites da família, da tradição, da propriedade, está tudo certo. Como quiser. Como ela tem um comportamento um pouco estranho, ela sai à noite, ela gosta dos animais, gosta de pisar na terra, a cidade começa toda a falar, enfim, o que essa mulher tem, o que essa mulher faz, enfim. Ela começa cada vez mais a ser reprimida e deslocada. Essa tragédia, o Lorca escreve enquanto tragédia mesmo, ele procura a formulação clássica da tragédia, né? É uma certa tragédia da esterilidade que pode ser traduzida por hoje. Essa esterilidade no campo das ideias, no campo da interrogação, no campo da gente aceitar o mundo como ele é e está tudo certo. Eu trabalho no Brasil, numa outra escola, e a gente, às vezes, se inspira muito no tipo de trabalho de vocês aqui, nessa questão de formar um artista múltiplo, né? Um artista que tenha realmente visão crítica, um artista que possa intervir como pedagogo, um artista que seja libertário, que tenha uma cultura suficiente para poder ser libertário. Enfim, tem uma raiz vertical com relação à arte, ao teatro, e com relação a essa questão do exercício da cidadania, né? Isso eu acho que é um trabalho muito singular e que vocês devem, de fato, se orgulhar dele.